Então, dando continuidade a essa série de validação, tem-se alguns circuitos aqui no Quartus que eles também foram simulados. A finalidade deles é explorar os teoremas que foram apresentados nessa série. Então, alguns dos teoremas eles precisam de 3 bits de entrada. Então, é por isso que tem as entradas A, B e C conectadas nesse barramento de 3 bits aqui. E o barramento ele conecta todos os circuitos aqui ao longo da página. Ele serve para entradas dos circuitos. Então, os circuitos não são conectados entre si. Então, tem uma série de circuitos aqui que vão ser apresentados. O primeiro que vai ser explorado se refere aos postulados, elementos absorventes. Então, o que foi apresentado nessa série, essa tabela aqui, observa-se que algumas das propriedades são denominadas elemento absorvente. Por quê? Porque uma variável determina a saída. Então, nesse caso aqui, o nível lógico 0 na operação E, ele determina que a saída é 0. Isso que é um teorema da álgebra booleana. Assim como tem o número 1 aqui, ele praticamente impõe o nível lógico da saída, que é 1. E tem esses que não são tão intuitivos, ou seja, é necessário algum desenvolvimento, aplicação dos outros teoremas para se encontrar o resultado. Então é exatamente esses dois aqui que estão sendo explorados na simulação, ou seja, o objetivo é validar eles, certo? Então, basicamente, se for observar o circuito, a primeira entrada conectada em A de uma porta lógica OR, a segunda entrada está conectada na saída da AND. Essa AND, ela está conectada em A e B. Ou seja, esse circuito aqui, ele está provando aquele teorema que diz que A ou A e B é igual a A, certo? Esse aqui, por sua vez, ele tem uma inversora aqui. Então, a entrada da U é conectada em a entrada da AND é conectada em B e outra entrada da AND conectada através de uma inversora em A. Ou seja, esse circuito que está aqui, ele se refere a essa implementação que está aqui, certo? E esse terceiro circuito, ele é apenas uma porta lógica OR, cujas entradas são A e B. Ou seja, esses dois aqui, eles são iguais, teoricamente, certo? Então, esse primeiro que está aqui, não tem um outro circuito para comparar ele, por quê? Porque, segundo o teorema, ele é igual à entrada A. Então, ele tem que se comportar da mesma forma que a entrada A. E é isso que vai ser observado na simulação, certo? Então, o nome desses circuitos EA-B1, EA-B2, EA-B2S equivalente. O que seria o EA? Elementos absorventes, certo? EAB, no caso. O AB está abreviado também. Então, tem os teoremas de De Morgan aqui também na simulação, certo? As saídas são DM1, DM1 equivalente, DM2, DM2 equivalente. Ou seja, pressupõe-se que esse circuito que está aqui é igual a esse circuito, segundo a teoria. Assim como pressupõe-se que esse é igual a esse. Quais são essas implementações? Se for consultada o estudo que foi desenvolvido na série, basicamente um circuito é esse aqui e o outro circuito é esse aqui, certo? Então, observamos que um circuito conecta a AND em uma inversora, tá? Então, esse aqui é um do teorema, e esse conecta uma OR e a inversora. Esse aqui é o outro. Por último, nós temos o exemplo 1. Então, o exemplo 1 ele foi construído aqui na simulação, certo? O nome é exemplo 1 underline S. E o circuito equivalente, que nós observamos ser bem menor,
ele também está aqui na simulação com o nome exemplo 1, underline S, underline equivalente. Então agora vamos compilar essa simulação e no decorrer dessa análise, dessa discussão, a gente vai comparando os resultados que são obtidos. Uma vez que a compilação foi concluída, convém agora explorar a simulação. Então já tem um arquivo com formas de onda aqui, certo? Então ele vai ser utilizado para essa finalidade. Então basicamente tem os teoremas de De Morgan aqui, tem elementos absorventes, um dos elementos absorventes está aqui. Tem o exercício, o circuito equivalente do exercício, está faltando elementos absorventes 2 aqui. Então, a fim de adicionar eles, seleciono os dois. Está aqui. Então, se coloca o exercício para o fim da lista aqui, certo? Então, elementos absorventes a gente vai começar analisando por eles. Dessa forma, fica mantida a ordem que está lá na simulação. Então, agora podemos rodar essa que está lá no esquemático do circuito. Podemos rodar a simulação. Está aqui o resultado. Então, bom, primeira coisa, elementos absorventes 1. Se a gente comparar ele com a entrada A, está aqui a entrada A e está aqui elementos absorventes 1. Tá? Esse aqui se refere a esse circuito aqui, tá? EAB1S. Então, esse EAB1S ele é exatamente igual ao A, exatamente igual. E conforme observamos no teorema, tá aqui. Então, a entrada A ou a entrada A e B é igual a A, ou seja, não vai alterar o nível lógico de A se esse termo aqui for adicionado a ele através de uma operação OU. É isso que a simulação ela está mostrando, certo? Então, agora posicionar o A de volta novamente. Então esse aqui está validado. Elementos absorvente 2. Então, nós temos duas implementações. Tem o lado esquerdo da equação e o lado direito. Ele está aqui. Então, a gente observa que eles são exatamente iguais ao longo do tempo para qualquer combinação das entradas. O que aparece numa saída aparece na outra. Ou seja, isso que está aqui, A ou complementar de AB igual a A ou B, realmente é verídico. Porém, a gente observa que nesse caso tem menos duas portas lógicas do circuito, tá? Então é uma simplificação importante que se obtém, certo? E se no decorrer das expressões forem implementadas várias dessas simplificações, a quantidade de porta lógica que vai economizar é grande. Agora, se referindo aos teoremas de De Morgan, primeiro teorema de De Morgan, observamos que a forma de onda é exatamente igual, tá? Exatamente igual. Então, isso acontece com a segunda parte do teorema. Então, essas expressões que foram apresentadas por De Morgan, ou seja, essa aqui e essa aqui, elas realmente sustentam, tá? E os circuitos, como foi observado, eles assumem formato bem diferente, certo? Então, o equivalente do De Morgan 1 está aqui, ok? Então, esse circuito é igual a esse, e esse circuito é igual a esse. E isso aqui está validado de fato.
E por último, é o exercício que foi apresentado, que foi abordado durante a série. Então observa-se essa resposta aqui, certo? Então essa resposta, ela pressupõe que o circuito é 1 quando as combinações são 1, 0, 1, tá aqui, e ele é 1 quando as combinações são 1, 0, 1, 1, 0, 1 e 1, 0, 0, tá? Aqui é 1, 0, 0. A gente pode observar aqui 1, 0, 0 e 1, 0, 1. 1, 0, 1. A saída é 1. Observa-se que a tabela verdade dos dois circuitos é exatamente igual, mas com o auxílio dos teoremas da álgebra booleana e do teorema de De Morgan, partindo desse circuito que está aqui, conseguiu-se obter esse circuito aqui que usa apenas duas portas lógicas. Então, a principal finalidade desse exemplo é demonstrar a importância do teorema de De Morgan e das leis e regras da álgebra booleana, tá? Porque partindo de uma expressão booleana desse formato aqui, com essa quantidade de termos e operações da álgebra booleana, se encontrou esse resultado que está aqui, que em termos de implementação utiliza apenas dois circuitos integrados, tá? Uma AND e uma inversora, certo? Então, essa série ela encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos e até a próxima.